www.sempretricolor.com.br. Aqui o torcedor tricolor pode mais. Salve, salve galera, sempre tricolor. E na última quarta-feira, dia 9 de outubro de 2013, o São Paulo venceu o líder do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, por 2-0, jogando no estádio do Mineirão. E pasmem, gols de Douglas e Reinaldo. Os dois que vinham sendo cobrados demais pela torcida do São Paulo, fizeram os gols que mantém ainda o tricolor fora da zona de rebaixamento e faz o São Paulo começar a se recuperar, começar a acreditar que é realmente possível sair dessa situação difícil que o São Paulo se meteu nesse campeonato desse ano. O técnico Muricy Ramalho, em entrevista coletiva após a partida, começou falando justamente sobre o correr atrás, né? Sobre o São Paulo ter que estar se recuperando no campeonato. E o Muricy falou o seguinte: estamos tentando recuperar, né? A gente estava muito atrás, né? Estamos tentando recuperar ainda, a briga está grande. E é isso, né? A gente está muita confiança. Agora, a gente está perdendo muitos jogadores toda hora, porque contusões, jogos seguidos, né? Cartões. E vamos... Nós temos que trabalhar o que nós fizemos hoje. Trabalhar em cima do coletivo, em cima de posicionamento, em cima de alguma ideia de futebol, porque você não pode um time assim desorganizado como o nosso, desorganizado que eu falo, entrosado, quer dizer, põe em campo e deixar, vamos lá, não dá. Então a gente organizou bem, acreditamos em alguma coisa, conversamos no intervalo, fiz os jogadores entenderem que eles iam tomar um sufoco no começo, porque o Cruzeiro ia vir para cima como veio, mas a qualquer momento a gente ia encaixar o contra-ataque, porque às vezes eles deixavam de mano, né, os dois zagueiros, né, o Léo e o Bruno deixavam de mano com os dois atacantes nossos, uma hora ia escapar alguém, né? É isso que a gente tinha que acreditar. Então, foi isso, mas é claro que a gente tem que melhorar muito ainda. Às vezes o treinador de futebol... O Muricy falou também como é a participação dele no comando técnico do time do São Paulo desde a sua chegada. Será que um técnico ajuda ou atrapalha? Às vezes o treinador de futebol, num time como o nosso, tem que se meter bastante, porque as coisas não estavam boas em todos os sentidos, ou seja, técnico, psicológico, tático. Tático até tudo bem, porque os treinadores que passaram aqui são muito bons, né? Mas em outros detalhes não estava bem, então o técnico tem que se meter um pouco. O técnico só não deve se meter muito quando o time está muito bom, aí ele atrapalha, a verdade é essa, tem que deixar o time jogar. Mas no meu caso não tem jeito, eu tenho que trabalhar duro, porque a gente é pedreira atrás de pedreira e estamos perdendo jogadores seguidos. A gente não tem um grande plantel, isso que está difícil para nós, é de se estranhar, mas a gente não tem um grande plantel. Então está muito difícil, mas o técnico tem que trabalhar bastante. Nessa vitória contra o Cruzeiro, o São Paulo foi mais superação? Ou teve algum outro ingrediente também na opinião do Muricy? E o nosso treinador aproveitou e falou do grande desfalque que o São Paulo vai ter para o clássico contra a Gambazada. Paulo Henrique Ganso, o maestro do meio de campo do São Paulo, que levou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o grande rival tricolor. Existe superação, mas só superação não dá no futebol. Se você não vai organizar para dentro do campo e vamos lá, e vamos correr, e vamos não sei o que, isso não serve. A superação, a motivação, isso é todo mundo tem que ter. Mas se você não organizar, não adianta nada. Superação, nem vontade, nem correria. Você tem que ser organizado. Nosso time não jogou assim um grande futebol, mas foi um time organizado. Sabia marcar, saía com a bola pelos laterais, saíam bem com os laterais, né? Então, Paulo e Edson abriam para fazer a cobertura nas subidas dos nossos laterais. Então a gente teve uma boa ideia em campo, né? Agora, a pergunta final, o que é, né? Pesar por não ter o Ganso no clássico? O ruim é isso, né? E uma jogada que ele tinha que facilitar ali, ou seja, tinha que ter jogado a bola para o lado e sair sem a bola. Estava 1-0 e aí ele... É aquele negócio que a gente cobra muito aqui, né? O jogador tem que ralar também. Aí ele perdeu a bola, foi atrás e fez a falta. Mas isso aí, o nosso time já vem pendurado há muito tempo, né? A gente vem com sérios problemas de cartões. Ele mesmo está jogando já muitos jogos pendurados com o segundo. Então, isso vem há muito tempo, né? Mas
mas eles realmente fizeram um bom jogo e agora a gente, como sempre, a gente tem que sentar, conversar, esfriar a cabeça e ver o que a gente tem para o Corinthians, né? Porque realmente a gente está com dificuldade com o plantel. Falando do elenco do São Paulo mais uma vez, Muricy Ramalho destacou a participação de Maicon no meio de campo. Para ele, um jogador que tem um toque de bola muito diferenciado e que não merece algumas críticas. E na partida de ontem, especificamente, Muricy também elogiou o goleiro Denis, que entrou numa tremenda roubada. São jogadores que tratam bem a bola, às vezes eu não entendo algumas opiniões sobre o Maicon, né? O Ganso todo mundo já conhece que é bom jogador e passa bem. Agora o Maicon às vezes eu não entendo, cara. No Brasil a gente tem um puta monte de corredor, de trombador, de cara que não sabe dar um passe daqui e ali. Pô, a gente tem um volante, segundo volante que vai na frente, passa bem, é inteligente. Eu não entendo às vezes que tipo de futebol que a gente anda buscando. Por isso que quando eu cheguei no São Paulo, eu vi aquele tipo de jogador perto, porque de perto a gente vê melhor, a qualidade que ele tem, pô, e ainda hoje a gente ouve coisas que não dá para entender, não. A gente está dando muito valor a outras coisas no futebol. Eu gosto de ver um cara como ele, passar bem a bola, sabe tratar bem a bola no setor do meio campo. O Ganso é acostumado, né? Então os dois realmente, eles melhoraram o nosso passe era horrível. Ele não consegue dar um passe daqui e ali, cara, uma coisa absurda. Eles melhoraram o nosso time pelo passe. Hoje foi claro isso. A gente saía com qualidade com a bola, não saía com chutão, saía trocando bem a bola. Então eu acho que é isso, a gente tem que valorizar os caras que sabem jogar. E o que mais? Não, o Denis a gente, individualmente a gente tem que deixar um pouco para frente, a gente não vai... Ele é um jogador que comigo sempre jogou bem, a gente que indicou na época, né, quando eu era o treinador de São Paulo, junto com o Milton Cruz, né, e o Milton que descobriu esse goleiro, né. Eu acho que entrou bem novamente, e é isso. Tem o Renan também, que é bom goleiro, mas é menino. Então a gente tem que deixar chegar o ano que vem para ver o que vai acontecer. E para jogar no time do São Paulo, Muricy acha que apenas talento e aplicação dentro de campo não bastam. O jogador tem que ter personalidade, tem que ser inteligente e, neste quesito, ele destacou especialmente o maestro Paulo Henrique Ganso e o jovem Rodrigo Caio. Time grande, além do cara ser bom jogador, ele tem que ter personalidade. Aqui é muito grande, meu. Isso aqui é um Boeing, cara. Aqui não pode mais ou menos. Aqui tem que representar muito bem, porque é um time muito grande. Se você não tiver personalidade, tem que sair, cara. Então, o Ganso, ele tem isso, né? E a gente tem que ter mais jogadores desse nível. São Paulo sempre foi muito grande, sempre foi campeão nas escolhas, né? O Ganso é um deles, esse Rodrigo Caio pela formação, né? Que é uma coisa que está mudando no futebol, ou seja, o lado intelectual dos jogadores é fundamental, porque ele corta caminho, porque você fala uma vez com ele, ele já sabe. Ele dentro do campo, não precisa o treinador tá falando as coisas que ele sabe mudar o jogo. Isso aí é fundamental quando você escolhe um atleta hoje. Você não pode só escolher o atleta porque corre, porque você joga bem. O cara tem que ser também inteligente para jogar também futebol. Então o Rodrigo Caio vai ser ainda um grande jogador, que está caminhando para isso, pelo lado dele, né? O lado intelectual, desde garoto, bem tratado, família boa. Então isso aí é fundamental. E o Ganso, é claro, o Ganso tem intimidade com o Ganso, né? Eu posso falar as coisas com ele, porque já venho falando há muito tempo com ele. Quando faz as coisas bem, como contra o Vitória, no gol que nós tomamos, ele não foi bem, falei para ele, cobrei ele. Aí no segundo tempo ele veio, pôs a cara, isso ele faz bem, ele põe a cara para bater mesmo, ele apresenta para o jogo, ele aparece, não tem medo de nada. Então eu acho que nessa minha volta, a maioria dos jogos que o Ganso jogou, ele jogou muito bem, na maioria. E num determinado momento da partida, Muricy quase entrou em campo. Parecia que ele era realmente o 12º jogador do São Paulo. Não adianta muita coisa aquilo ali que tá fazendo. Acontece que é loucura mesmo isso aqui, meu. Isso aqui é loucura, entendeu? Eu peguei um negócio, você sabe, um negócio pesado que eu peguei, cara, entendeu? Um negócio que... só porque é esse time, senão eu não pegaria. Porque... é um lugar que eu conheço, mas os jogadores, para mim, ainda é muita novidade. Ainda. Eu não conheço assim, a personalidade de cada um. Por isso que a formação é importante do técnico conhecer
quem é o que sente mais, quem é o que sente menos, como é que são eles no dia a dia. Eu estou ainda conhecendo esses jogadores, entendeu? Por isso que eu não acredito muito nas trocas, não, de comando, não. Mas eu fiquei agitado por causa do jogo, porque, volto a repetir, a não ser que tenha algum jogador que chegar perto, a gente pode mudar alguma coisa, mas ali é mais pelo lado emocional mesmo, não é nada que vai mexer com os jogadores, não tem essa conversa de técnico jogar junto com o jogador, quem tem que jogar é o jogador, pô, eu não vou jogar, pô. A importância da vitória contra o líder do campeonato e tido por muitos como a melhor equipe do Brasil no momento, foi um dos destaques de Muricy também na sua coletiva. Falei a eles, né, que eu tenho um pouco de experiência no Campeonato Brasileiro. Quando você ganha o Campeonato Brasileiro, você tem algumas partidas que é fundamental, né? Nós não estamos jogando para ganhar, nós estamos jogando para não cair. Mas algumas partidas era fundamental também para você sair dessa situação. E essa de hoje eu falei a eles, ela é importante demais para a gente esse jogo. Porque é o líder, porque é o melhor time do campeonato, porque é o que vem jogando melhor, é no Mineirão. A gente tem que ganhar esse jogo. Alguns jogos é assim. Eu ganhei 4 Campeonatos Brasileiros, mas toda vez que eu penso em alguma competição, eu sempre vou achar alguns jogos chaves, porque é desses jogos chaves que você ganha essa competição ou sai do sufoco que nós estamos passando. Agora, eu não sou um menino ainda de estar me empolgando, né? Porque a verdade é que a gente está numa situação muito complicada ainda e, volto a repetir, a gente tem muito problema com o plantel que é muito pequeno, curto, e então a dificuldade ela é grande, nós vamos ter que trabalhar muito até o final. Para finalizar, Muricy falou sobre o clássico do domingo, São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. Como que o São Paulo vai se preparar para essa partida? Eu acho que se a gente também tivesse empatado um monte de jogo 0-0 que nós perdemos aí, a gente estava lá em cima já também, né? Perdemos muito. Então é jogo duro, é clássico, o Corinthians tem um grande plantel, tem um grande técnico, tem história. Vai ser um jogo duríssimo para nós. O Corinthians é muito forte, cara. E a gente vai respeitar o Corinthians como nós respeitamos o Cruzeiro, né? Vamos jogar no limite. Nós temos um time para jogar só no limite, senão a gente não tem chance. E é o que nós vamos fazer no domingo. Espero que a torcida enche o Morumbi, empurre a gente, que a gente vai precisar de mais domingo. Tá aí, galera, o técnico Muricy Ramalho falando em entrevista coletiva após a vitória do São Paulo, 2-0 sobre o Cruzeiro no Mineirão. São Paulo que se reapresenta na tarde desta quinta-feira, dia 10, no CCT e já inicia os preparativos para o clássico do domingo, dia 13 de outubro, no estádio do Morumbi. E a gente pede o mesmo que o Muricy Ramalho pediu, Morumbi lotado, que a torcida compareça e ajude o São Paulo a continuar a sua reabilitação nesse Campeonato Brasileiro. Mais notícias do São Paulo você pode acompanhar através do nosso Twitter no @sempretricolor ou através da nossa fanpage no Facebook, facebook.com/sempretricolor, através da TV Sempre Tricolor aqui no YouTube e, é claro, através da sua arquibancada virtual no www.sempretricolor.com.br. Sempre Tricolor, a sua arquibancada virtual.